Hola, muy posiblemente por esta onda de calor que estamos a sofrer na zona onde eu estou, os meus miolos quizá amoleçam. Então, pois, dá-se-me às vezes por pensar ou reflexionar sobre a espiritualidade, o aspecto místico da vida, o porquê da nossa existência, etc, etc. Isso penso que todo ser humano, que se pode chamar ser humano, não uma bestia, tem esse tipo de pensamentos ou reflexões alguma vez na vida. Então eu, o outro dia, estando a ler algo, em algum sítio, aparecia um nome de Maria de Magdala, ou mais comumente Maria Madalena, que nos evangelhos aparece como uma discípula de Jesus, uma seguidora. E ademais pode ser que seja a seguidora mais assídua de Jesus, e segundo certas fontes, pode que seja a companheira sentimental de Jesus Cristo. Que seja assim ou não, hasta o concílio no ano 300 e pico, que um imperador reuniu todos os obispos e cardenais para fazer um concílio, o concílio creio que se chama de Nicea, assim de memória. Eu não sou muito doto em teologia, pero tenho essa noção na cabeça. Hasta essa época, o cristianismo era um cristianismo de base, da gente humilde, um cristianismo que se propagava sobre as crenças na vida de Jesus. Então fui nesse concílio onde decidiram os textos que se conservavam e os que se proibiam. Os textos oficiais, canónicos, e os textos que eram incluso perseguidos a todo aquele que intentara promover outros textos que não foram os 4 evangelhos oficiais. Pero parece ser que havia outros evangelhos, que havia outros textos que atestavam que Maria Madalena não era essa prostituta arrependida que Jesus acolheu baixo a sua ala. Parece ser que Maria de Magdala, e ademais, se pensamos bem e se temos um mínimo de crítica, pois podemos pensar, sem temor a equivocar-nos, que era efetivamente a companheira sentimental de Jesus e que, portanto, era mais próxima a Jesus que a todos os outros apóstolos. Ou seja, que eu penso que se, suponhando que a história de Jesus Cristo fora certa, a existência de Jesus Cristo fora certa, eu não posso imaginar um Jesus Cristo que, sem Maria Madalena, é que pode avançar que Maria Madalena era mais próxima a Jesus e sabia mais da vida e dos ideários de Jesus que o próprio São Pedro. Pero que passa? Que é evidente que Maria Madalena foi apartada de todos os concílios, de todas as histórias que a Igreja nos relatou, facendo-a passar efetivamente por uma prostituta arrependida e não por uma mulher intelectual, por uma mulher empoderada, por uma mulher que tinha uma certa autoridade sobre os outros. Outra coisa que me chama a atenção é que me dá que pensar que Maria Madalena foi adrede, apartada e incluso denigrada da vida de Jesus para não dar-lhe importância às mulheres, porque a Igreja Católica
os cristianos, a ideoloxía cristiana de todos é sabido que é unha ideoloxía mesóxina e que está longe dos idearios femininos da época actual. Unha cousa que me parece tamén extraña é o feito de que ningunha tendencia cristiana, ningunha das ideoloxías cristianas que viñeron despois, que se apartaron do dogma católico oficial, como poden ser os mormóns, como poden ser os protestantes, como poden ser os evangelistas, ningún deles se lle dou por promover a figura de María Magdalena. Ningún deles. Sin embargo, houve discusións e múltiples tesis sobre a virxinidade de María, que eu penso que a un suposto Dios, a virxinidade ou non de María, trai-nos sin cuidado. Non penso eu que Dios se rebaixara a defender e obligar a querer ou non a virxinidade de María. Que importa? Que importa a virxinidade? Sin embargo, a vida de Madalena, a influencia que ela pudo ter nas decisões de Jesus, a influencia que ela pudo ter na vida mesma de Jesus, na vida privada e na vida pública. Porque ela seguiu-no desde o princípio da sua vida pública, segundo as escrituras que conhecemos, até a sua morte. E foi a que o acompanhou na morte, mentre os discípulos andavam por ali, claro, escapando dos romanos que andaban buscando. É moi normal que vivían na clandestinidade e que as mulleres, como eran ceros á esquerda, os romanos non tiñan medo delas, entón deixábanas acceder á vida e morte de Jesus. É dicir que todo isto leva-me a pensar como é que ningunha desas religións, os ortodoxos, protestantes, todas esas vías religiosas do cristianismo, os anglicanos, como ningún deles lle dou a importancia que para min merece María Magdalena. Mesmo que parece ser que hai outros escritos, hai incluso un evangelio, un suposto evangelio que era de María Magdalena, outro evangelio que fala dela en moitos aspectos, que promove a vida dela e que a pon no posto que lhe corresponde como compañeira de Jesus. Como é que ningunha desas vertentes religiosas se lhes ocorreu poñer a María Magdalena no sitio que corresponde como discípula, como apóstolo de Jesus? Ese feito, evidentemente, pon en tela de xuízo a religión e a Iglesia Católica e as outras iglesias cristianas. E por eso, para min, que María Magdalena foi agochada, foi, digamos, ninguneada nas historias. E, efectivamente, todos os textos que podían probar que María Magdalena era alguén importante foron postos de lado, prohibidos, incluso a Inquisición se prohibía de darlle unha calquera santidade a María Magdalena. Hai San Judas, San Pedro, San Marcos, San Juan, San Mateo de non sei que. Santa María Magdalena non hai ninguna. As santas que pode haber Magdalenas son outras mulleres que se chaman Magdalenas. Na vida de Jesus houve moitas Marías, moitas mulleres, houve evidentemente prostitutas, porque según o que podemos apreciar das escrituras, Jesus pois apreciaba tamén a compañía das prostitutas e consideraba como mulleres a parte inteira. Pero María Magdalena nin era prostituta, era unha muller culta, unha muller con sabiduría, unha muller de familia noble que viña de Magdalá, que era un pobo con moito poder, porque tiñan moitos recursos. É unha chamada ás mulleres religiosas que teñan un pouco de dignidade, e que se alguén as representa, non é San Pedro, nin San Lucas, nin San Mateo, nin San Juan, nin Santiago, é María Magdalena. Isto é o que eu penso. Pero só ten importancia, digamos, dialéctica.